Olá, pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas a este podcast, a este programa idealizado pelo Conexões de Mulheres. Como você conecta? Hoje é o nosso primeiro episódio e eu tenho a honra de receber pessoas muito especiais que logo mais eu vou apresentar para vocês. Porque antes eu gostaria de agradecer imensamente, não vou citar nomes porque eu posso falhar com algumas pessoas, mas para que esse momento chegasse e acontecesse hoje, muitas pessoas fizeram e fazem parte da jornada que está acontecendo. Então eu sou muito grata a Deus e as pessoas com que Ele me conectou nesse caminho todo. E eu quero apresentar para vocês hoje esse braço, essa extensão do Conexões de Mulheres. Como você conecta? Ele é um programa muito especial que foi sonhado, mas para poder chegar aqui hoje, eu tive que realmente também vencer os meus medos, como eu já falei, vencer os meus julgamentos, para que esse momento aqui de estar junto com vocês nessa tela pudesse acontecer. E eu quero que exatamente que neste programa, que ele tenha um objetivo educativo, para que você também possa aprender a entender quais são os seus medos, quais são os julgamentos que você faz ainda sobre você, qual é o motivo pelo que você faz o que você faz, e que acima de tudo você possa romper essas barreiras, se transformar, se olhar. E cada pessoa que vai vir aqui compartilhar desses momentos comigo vão trazer um pouco desse significado e dessa experiência. Esse programa, ele de fato tem um objetivo educativo. Educar vocês todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, este público, para que vocês sejam proativos. E que a partir desses ensinamentos e dessas experiências, vocês captam para vocês tudo aquilo que vocês possam fazer de melhor. Que aqui vocês aprendam. Aqui vai ser um espaço de aprendizado. Então, cada pessoa que vem aqui vai poder ensinar algo a você. E esse programa, ele foi criado realmente para inspirar pessoas. Aquelas que verdadeiramente acreditam nas conexões verdadeiras. Porque nós precisamos de pessoas sempre, para que uma possa ajudar a outra. Não adianta. O objetivo aqui é que nós possamos juntos, então, construir caminhos e não muros. Cada pessoa aqui, gente, é muito especial. E aqui nesse programa nós vamos falar sobre mentalidade, negócios, vida, finanças, vendas, riquezas. Nós vamos falar sobre relacionamento, imagem, autoconfiança, criatividade. Vamos aqui trazer temas com resolução de problemas, tá? Comportamentos, tudo com o objetivo de conhecimento, para que você possa aprender mais com essas pessoas e se olhando cada vez mais. Eu quero agradecer de forma muito especial as mulheres patrocinadoras desse programa. São mulheres empresárias, empreendedoras que acreditaram sempre, desde quando iniciou Conexões de Mulheres, e que hoje estão aqui também como patrocinadoras deste podcast. A Casa do Mármore. Casa do Mármore transforma seu ambiente com sofisticação e naturalidade, com rochas naturais, pedras ornamentais, como granitos e com os mármores. Fernanda Micheletti, uma especialista que te ajuda a cuidar do seu patrimônio com liberdade e equilíbrio. Casa VIP. O lar é o nosso lugar mais importante do mundo. Levar através dos móveis, design e sofisticação, sem esquecer do aconchego e da funcionalidade da sua casa. Vilara Premium, através da Thaís Lara. Ela é uma distribuidora autorizada da Royal Prestige. Muito interessante, porque a cozinha ela deve ser um lugar leve, não precisa ser um martírio. Pode ser prático e saboroso. E a Vilara hoje está como autorizada da Royal Prestige para nos ajudar nessa lição. Eu, particularmente, preciso muito dela. Gente, e agora, partindo aqui para o nosso momento, para o nosso bate-papo, para o nosso encontro especial, esse é o nosso primeiro episódio. Eu estou estreando com duas mulheres maravilhosas, que eu respeito muito, a conheço há um bom tempo. E eu aprendo com elas, aprendo quando eu sento para conversar com elas, aprendo quando nós tivemos oportunidade de falar dos nossos clientes juntas e vendo a forma com que elas me trataram, como ela trata os clientes em comum que nós temos,
me fez convidá-las para estar aqui. A forma com que elas acreditaram no Conexões de Mulheres, o que elas se entregaram, o que elas cresceram, o que elas vivenciaram. E eu tenho certeza que elas têm muito aqui hoje a compartilhar, a contribuir. E uma surpresa muito especial nesse meio tempo que vai acontecer. Então eu convido que você fique com a gente. Quero convidar e agradecer muito a Lai Paz e a Jéssica Paz, duas empresárias maravilhosas. E o nosso episódio de hoje ele tem um nome muito sugestivo, né? Vocês vão deixar para vocês falarem um pouquinho sobre o negócio de vocês, mas hoje é o olhar e o sabor do empreendedorismo. Eu acho que veio muito a... Caiu como uma luva até, né, meninas? Para o nosso primeiro episódio, porque se a gente não tem um olhar realmente de carinho, de amor, de paixão pelo que nós fazemos, e se não há sabor, como que você vai convidar outras pessoas para estar junto de você? Como que você vai colocar o seu negócio à mesa para fazer com que outras pessoas partilhem disso com você? O sal, ele é importante. O sabor, ele é importante. Mas um olhar criativo, um olhar que traz ali uma sensibilidade através das suas lentes. Então, eu acho que hoje, realmente, gente, Deus realmente nos presenteou. E eu quero agradecer muito, muito por vocês estarem aqui, tirar o tempo de vocês, para que a gente possa não só falar sobre o empreendedorismo do negócio, mas trazer com esse objetivo educativo. Tem muitas pessoas que querem começar, pessoas que querem começar na área que hoje vocês já estão empreendendo. E é isso que nós queremos fazer aqui hoje. Por onde começar? Primeiro, eu sou a Jéssica. Eu vou primeiro engolir o choro aqui, com todas as palavras. Então, assim, por onde começar? Pelo começo. De fato. Literalmente, acho que esse é o pontapé inicial, né? Todo mundo se pergunta por onde começar. E a gente tem que dar um pontapé inicial, né? Um passo. O primeiro passo. Às vezes a gente não sabe, vou ser bem sincera. Antes, né, eu não sabia o que eu estava fazendo no espaço. Eu estava no meio de um curso de Direito. Literalmente, faltava 1 ano e meio para eu concluir o curso e eu comecei com eventos. Eu não sabia nem vender, não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Então, assim, é do começo. Eu aprendi tudo que eu sei hoje, foi pela vivência. Mas esse começo tem a Jéssica. Tem a Jéssica. Então, acho que é muito interessante. Às vezes as pessoas, a gente tem um hábito de até dizer muito o que nós fazemos, né? E às vezes esquecemos de ser, de sermos alguém, uma pessoa. Porque existe uma pessoa por trás daquilo que está sendo realizado. Tá? Existe uma Fernanda, né, mãe, existe uma Fernanda filha, antes de uma Fernanda que é profissional. Existe uma Jéssica também, existe uma Lai. Então, assim, o que é interessante saber sobre a Jéssica aqui? Fala um pouquinho sobre você, Jéssica, a sua jornada, e de como que você, do direito, partiu, e se você puder compartilhar um pouco da sua área, pode falar, fica à vontade. É tudo muito, literalmente, muito pessoal, né? Muito eu dentro, é mais eu e depois empresa, né? Pode-se dizer. Eu comecei, às vezes a gente fala da empresa, mas na época eu era uma jovenzinha meio perdida ainda, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a fazer direito porque eu queria ser delegada, tem nada a ver com o que eu faço hoje. Estudei muito, fiz vários concursos, e aí no meio do caminho fui para o eventos, porque eu conheci o meu namorado na época, que hoje é meu marido e sócio. A gente se conheceu e eu estava trabalhando no escritório de advocacia, focada em terminar meu curso e partir para um concurso, polícia, delegada, alguma coisa. Era esse o seu objetivo? Era meu objetivo. E aí eu saí do escritório de advocacia, tinha mais ou menos 6 meses que a gente estava namorando, ele já estava construindo o espaço, que a intenção era ser um buffet infantil com outro sócio. O sócio passou para leiloeiro, e aí ele falou, não vou conseguir dar sequência. E aí o Max, na época a gente namorando, ele falou para mim assim, quer vir me ajudar? Quer mexer com a parte das vendas e a gente começar a mexer no negócio? Eu falei, mas e se não der certo? Porque a gente namorando, trabalhar junto.
Ele falou, aí você pede demissão e a gente continua namorando. Boa. Já começou com uma estratégia. Então, assim, tudo se formou ali. Nisso a gente começou juntos, eu não sabia vender, eu não fazia ideia. Era algo que para mim, assim, primeiro, é algo bem importante de se dizer que a gente tem que vender que a gente acredita. Eu não acreditava, porque era algo que eu falava, eu não tenho coragem de pagar isso aqui para fazer um evento. Então, assim, você vende naquela insegurança, naquele receio de, nossa, é muito para mim. E eu não via o outro lado, entendeu? Então, assim, foi muito crescimento pessoal, entender o que a pessoa precisa, o sonho da pessoa. E eu e o Max, a gente sempre se deu muito bem nisso, a gente sempre conversou muito com relação a isso, a gente foi aprendendo juntos. Busquei muitas parcerias, muitas mesmo. Eu aprendi com uma das melhores cerimonialistas que tinha aqui na época, porque hoje ela já não atende mais como cerimonial, que foi a Silvia Ribas. Ela me ensinou muita coisa, e assim, ainda mais no ciclo que nós também servimos. Ser cristão, ajudar um ao outro, entender o que se passa dentro do sonho daquela pessoa e realizar aquilo que a pessoa realmente sonhou. Então, assim, eu acho que vai muito além. É muita história dentro desse entendimento, pode dizer. E qual o momento assim que você teve que foi uma escolha criativa que você teve na sua vida, que hoje você fala assim, isso valeu a pena, isso fez com que o meu ponto de chave, digamos assim, que você pensava assim, eu não compraria. E realmente, quando a gente não entende o valor do nosso negócio, não acredita naquilo, que aquilo tem o valor financeiro que vale, como que você vai vender se você é a primeira pessoa? Qual foi a tua virada criativa para você entender o valor e tornar isso realmente, né, um ponto de venda do negócio que vocês têm hoje, Jéssica? Foi mudar minha visão de preço para valor, justamente. Não era questão do preço, mas o que eu oferecia, o valor do que eu oferecia. Até hoje eu falo que o meu ponto forte, assim, em todos os setores da minha vida, em toda a área, como mãe, como esposa, como empreendedora, é a sinceridade. Eu falo que às vezes eu sou chata, né? Mas é aquele não com um sorriso no rosto que não vai dar certo, isso eu preciso te apontar. Ah, mas eu não quero contratar, então você vai ter erros, sabe? Vai acontecer alguma coisa assim. É você ser realista e ter os produtos de qualidade. Eu não gosto de enganar meus clientes, está pagando um negócio caro, então vai ter o melhor que eu puder oferecer dentro daquilo que ele sonhou e que coube no bolso dele, entendeu? Então é o melhor, é o meu melhor para que ele saia dali sorrindo e eu fique mais feliz ainda com o encerramento do... É o quanto ele pode pagar pelo melhor que você oferece, o quanto que ele quer o melhor de você para você entregar o seu melhor, né? Porque às vezes o cliente também quer algo muito bom, mas não está tão disposto a ver qual que é o valor que ele vê naquilo que ele está entregando, né? A Jéssica, nosso tema de hoje é muito interessante, porque ao olhar o sabor, a Jéssica é empresária, é da área de buffet, um buffet maravilhoso, mas né, da área de eventos, não é de restaurantes, né, Jéssica? Isso é importante ficar bem claro também que é da área de eventos. Então... A gente começou fazendo noite de massas para divulgar o espaço. Foi quase como um restaurante, bem desafiador. Acho que nós fizemos 3 noites de massas de inauguração, assim, para conseguir trazer pessoas, né? E aí foi como um restaurante. Eu descobri que eu não quero ter um restaurante. Vamos falar mais, vamos falar mais. Elaine. Conte-nos sobre você, sobre o teu negócio, porque eu sei que aqui nós tem 3 mães, né? A gente tem uma jornada, a gente vai falar um pouquinho disso também, porque tem muitas mulheres que colocam isso como um empecilho, como uma dificuldade. Enquanto muitas vezes, se você mudar o significado disso, colocar como um motor, o sentido muda, não se torna mais um obstáculo. E a gente estava conversando nos bastidores antes, cada fase é uma fase das nossas filhas diferente, então é poder dar o sentido a esse momento que a gente está vivendo. Você é esposa também, mãe, é uma profissional,
cada uma delas, gente, aqui é uma coisa incrível, não é só um negócio que elas têm, não. Elas têm vários negócios. É que a gente optou hoje também para apresentar um para vocês, mas as duas são empresárias. Então, aproveitem ao máximo para vocês aprenderem aqui. E a gente vai ter algumas coisas que eu quero que vocês possam compartilhar nesse sentido prático do que vocês fizeram para que as pessoas que querem entrar no ramo de vocês tenham óculos, ó, minha experiência foi essa, começa por aqui ou não começa por aqui. Como você, a gente vai continuar ainda e do direito para ir ser uma empresária do ramo de buffet, de eventos, não só do buffet, né, gente, você tem o espaço todo, é um serviço completo. Realmente tem hora que não dá para ter dois negócios. E a Aline também, eu quero que você compartilhe mais, agora nos apresente quem é o Aline, o que você quer que as pessoas conheçam mais profundamente você. Então, eu estava até pensando aqui enquanto eu ouvia minha irmã. Bom, eu não sei se a gente chegou a comentar, né? Eu sou a Laine, essa é a Jéssica, é minha irmã. Das pais. Comentei no Mas, comentou. Então, e assim, eu ouvindo ela, eu percebi que a minha história na fotografia, ela começou muito junto com a história da Gé nos eventos. E eu vejo justamente, né, o olhar, esse olhar é uma coisa que eu tenho muito, eu acho que já faz muito tempo, muito antes de eu começar na fotografia, eu já observava muito. E a minha irmã, agora eu entendi por que a investigadora. Você entendeu? Agora está começando a fazer sentido. Já está começando a entender a investigadora. É o quanto ela já observava para ver ali. Exatamente. Aí que ela quase observar. fez direito comigo, né? Porque a gente cursou a faculdade no mesmo período. Então, assim, terminava as aulas dela, ela ia pro direito, terminava as minhas, eu ia pra dela. Então, até isso Sempre assim. fez a gente desenvolver as nossas parcerias, onde eu fotografo junto com ela por conta de muita coisa. Com certeza. E é engraçado, ela estava comentando ali que ela começou com as noites de massas e tal. E eu lembro que eu registrei esses momentos. Então eu já tinha todo, né, aquele olhar, assim, eu via o crescimento da minha irmã e eu crescia junto com ela. Eu sinto que eu cresci muito junto com ela. E eu colocava essa... ela pra trabalhar. Tudo bem? Fala comigo. Olha que bacana. Sim. E ela falando aqui, eu não sabia, eu era uma menina perdida. Na verdade, Fer, ela fazia vários eventos também na igreja já. Então, o evento ele vem muito antes desse começo no espaço, na Casa Figueira. Ela estava falando agora, muitas vezes eu não observo o que eu faço, assim, né? Eu tenho que ouvir de outra pessoa falando. E eu percebi que eu observo e eu costumo fazer isso. Eu gosto de falar para as pessoas ali das qualidades delas, da história, sabe? Eu vejo a história e eu já monto aqui na minha cabeça, caramba, olha que interessante isso dessa pessoa. Isso eu trago para o meu trabalho também. Na fotografia, acho que exige muito isso também, né? Eu preciso olhar além do que você vê de você. E isso é uma coisa muito, muito gostosa de fazer, muito prazeroso para mim. Eu amo fotografar, porque eu amo conhecer as pessoas, captar a essência das pessoas, porque a imagem ela não é só uma imagem. Tem que demonstrar sentimentos, tem que ter sentimentos. Você tem que olhar e... Como que eu posso dizer? Você tem que olhar e tem que saber que, uau, olha o que eu estou passando nessa imagem, sabe? É você olhar através dos meus olhos, digamos assim. Ver o que a gente não vê, né? Exatamente, ver o que você não consegue ver com seus olhos. Porque muitas vezes eu olho pra você e eu vejo o que você nem imagina que você é. E você consegue, nesse momento, dar esse feedback pro teu cliente ali? Consigo. Tá aí uma coisa que eu percebi que é natural. Eu consigo Olha, dar a esse fotógrafa feedback. se torna Mas uma psicóloga. Exatamente. Exatamente. A fotógrafa já se torna quase que uma psicóloga ali nesse meio do caminho, né? Aqui nos bastidores ela falou pra mim, perguntando, né, como você se conecta e tal. E eu ali pensando em alguma coisa, ela falou, nossa, você fez isso no casamento. Agora eu senti que ele, nossa, eu nem tinha me dado conta. Que ela visualizou tudo enquanto você tá naquela ação ali que você nem percebe que você tá fazendo. E é interessante isso que vocês falaram agora, né? Como não vamos roteirizar, quando a gente fala de conectar, que é o intuito, né? Como você conecta? Muitas vezes a tua conexão é através do seu olhar.
A sua conexão que você traz aqui é através dos seus registros, é da sua observação que você se conecta. Às vezes a tua, tô aqui, gente, já, né? Já vai fluir, né? É o fato de, às vezes, você não precisa estar conectado diretamente com a pessoa, sabe? Mas o fato de você estar ali nos bastidores, ajudando ou percebendo coisas para que o trabalho dela, ou porque o evento dela aconteça, que ela não precisa se preocupar, você já está fazendo. Então, é a forma com que você conectou àquele cliente. Porque, vamos lá, aí vamos falar que existe clientes e clientes, né? Vamos lá, pessoas e pessoas. Às vezes tem aquele cliente que é um pouco mais marrento, que você talvez não vai ter vontade de fazer. Mas tem aquele que lá naquele começo você já gerou um relacionamento, uma conexão, você vai fazer além. Então é a forma com que você se conectou com ela, entregando mais, dando mais amor, organizando mais, colocando mais. Mas eu nem pedi, não, mas eu quero te entregar. Então é importante a gente entender qual que é o sentido de, como que você gera essa conexão, como que você capta essa conexão com a outra pessoa. Será que é só através de um tato, de fazer algo? Existem tantas maneiras. E a gente precisa começar a ter essa observação mais profunda, sabe? Talvez parar de falar muito, ouvir mais e prestar mais atenção ao que acontece à nossa volta. Mas eu acho que é justamente algo. Eu falei esses dias para a Laine até. A vida é vender. A gente vende o tempo todo. A gente vende uma imagem, a gente vende um sentimento, a gente vende produtos, a gente vende serviços. E eu li um livro no começo desse ano que eu achei fantástico. Ele fala sobre o sentido do propósito que a gente tem na Terra. Qual é o nosso propósito de vida na Terra? E resumindo esse livro, ele trouxe um sentido de que o nosso maior propósito é servir. Então, a partir do momento em que você entende que você está aqui para servir, as coisas fluem. Você falou sobre um cliente que você não quer fazer. Esse é o que eu quero fazer mais ainda o meu melhor. Porque eu tenho que me vencer. Entendeu? Então, eu vencer o meu orgulho, vencer a minha soberba, vencer o meu egoísmo e entregar para ele algo que no final ele saia me dizendo, nossa, foi maravilhoso, foi perfeito. E mudo ele, entendeu? Mudo a visão dele, tanto que eu já fidelizei vários clientes, assim. E justamente esse fato da gente servir, quando a gente entende que é esse o nosso propósito, a gente faz com leveza. A gente pode não querer, mas a gente faz com leveza, porque é esse o nosso propósito. E é um propósito universal. Total. E tem muita gente ainda procurando pelo propósito. Você está procurando seu propósito ainda? Comece servindo. Quem você pode servir? A gente começa de casa. O mais próximo. A gente começa de casa. Eu tenho feito uma autoanálise com a minha filha, né? Esses tempos atrás eu pensava e observando. A gente tem a mania de, quando é nossos filhos, derrubar um negócio. Mas é desastrado, não sei o quê, grita, já briga. Mas quando é filho dos outros, a gente fala, não, tá tudo bem. Então eu olho para ela, às vezes ela faz uma coisa errada, eu fico pensando, o que eu faria se fosse filho de outra pessoa? Então eu volto, vou lá, eu ajudo ela a secar, eu ajudo ela a arrumar, e a coisa flui completamente diferente. Às vezes o problema é o que o fulano, marido, a esposa pede para fazer. A gente está cansado, a gente não quer fazer, ele sabe fazer sozinho, por que ele não vai e não faz? Mas aí você volta para o seu propósito. Não, meu propósito é servir, então eu vou lá, vou fazer, se eu posso. Não vai quebrar minha mão, não vai ser nada difícil. Então, e sabe por quê, Gi? Porque o amor constrange. Quando a gente começa a entender alguns pontos da nossa vida, essas viradas, as coisas começam a rodar de forma diferente. Muito diferente. E como que vocês fazem diante disso, que vocês estão nessa base, nessa construção bastante madura, tanto da vida de vocês como mulheres, quanto profissionais, entendendo tudo isso? E não adianta a gente falar que não tem desafio, porque tem, né? Clientes e clientes. Mas como que vocês constroem essa experiência do cliente para que vocês se tornem pessoas com recomendações? Pessoas, porque eu digo assim, existe um CNPJ, mas hoje esse CNPJ
falando o nome da empresa, posso, né? Da Casa Figueira. A Casa Figueira, ela é um CNPJ, mas a Casa Figueira sem o Marcos, sem a Jéssica, ela só é uma casa. Ela não tem funcionalidade nenhuma. Entendeu? Então, assim, como que você constrói isso para fidelizar e ter o seu cliente, ter a recomendação? Porque ele vai falar com você. E da mesma forma você. Eu quero que vocês duas respondam. Você tem a sua empresa hoje, que são duas, né? Você está com duas empresas e dentro da empresa tem várias vertentes. Então, assim, como que você traz essa fidelização para o olhar do seu cliente? Porque eu olho ali, quando a gente procura, às vezes, até pelo Instagram, você vê realmente o CNPJ. Mas quando você vai lá, encontra com você. Sim. É o seu CPF que vai me encantar. Então, como que vocês buscam eu vou fazer duas pegadas aqui já para vocês. Como que vocês buscam fazer essa recomendação? E como que vocês trabalham a parceria de vocês? Porque eu já vi que desde o começo uma influenciou na outra aqui, tá? Nós estamos compartilhando hoje as histórias de duas mulheres que se tornaram empresárias, que tiveram uma jornada de faculdade juntas, cada uma seguiu o seu caminho, mas que são parceiras, são irmãs, são parceiras e caminham juntas. Como que vocês conseguem lidar com isso? Então, você perguntou sobre a recomendação. Eu acho que é muito isso que eu já acabou de falar, esse cuidado que a gente tem com o cliente, essa humanização, digamos assim, porque hoje em dia está tudo tão robótico, né? E a gente coloca muito amor, muito carinho no que a gente faz. Quando a gente entrega uma experiência que o cliente ele se agrada, ele mesmo recomenda. É uma recomendação natural. Muitas vezes vem pessoas, você registrou o casamento da minha prima. Então, você lembra de mim? Eu até estava naquele evento, sabe? Então, às vezes você vai lembrar, né? Então, e surgem recomendações assim, sabe? Muito mais até, no boca a boca, como diz até o do que nas redes sociais. Eu acho até mais interessante, na verdade, fazer com pessoas que já ouviram falar, né, e já presenciaram o meu trabalho também, do que, às vezes, não sei, como se fosse um trabalho mais frio, não sei, de marketing, uma coisa... Eu gosto dessa presença, sabe? Eu coloco presença no meu trabalho e eu vejo que as pessoas, elas sentem isso também e passam para outras pessoas, recomendam, por causa disso. Por causa desse olhar, desse carinho. Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, a recomendação foi uma frase. Que quando eu fecho o contrato com a pessoa, é básico. Eu falo, daqui pra frente a gente vira melhores amigos. É básico. A gente conversa. Não sei por que essas coisas acontecem, né? Olha nós aqui. Olha nós aqui. Né? Porque, querendo ou não, surgem muitas dúvidas. A gente trabalha no meio, a fotografia, tanto como o buffet, a gente caminha junto, né? E muito tempo, assim, a Lene trabalhou também com casamentos, hoje a gente tá com estúdio, mas a maioria dos nossos eventos foram casamentos. Então, assim, é uma interação que vai muito além do só fechar um contrato e vem no dia. Então, tem muito sentimento envolvido. Eu vou falar que, assim, eu já dei conselhos nupciais, tipo, depois da festa, o que tem que fazer, como fazer. Eu já dei conselhos para casais que estavam se separando antes de casar, e foi tudo certo, entendeu? Então você vira literalmente ali. Eu assisti um filme que retrata muito isso esses dias, que é Amores Materialistas, né? Mas ele trata muito sobre uma pessoa que ela faz o trabalho de casamenteira. Eu nem sabia que existia e me senti a própria. Eu só não uno os casais, mas eu faço casamento. E aí, justamente, você entender o que está passando, o que está acontecendo na vida da pessoa. Esse último casamento que a gente teve agora foi muito interessante. A noiva estava entrando em desespero porque ela esqueceu o buquê. E aí ela estava, assim, querendo desesperar, querendo chorar. Ela estava na hora da entrada. Eu fui lá e falei, a pessoa mais importante, e o que é mais importante é esperando lá no altar. O buquê é só um detalhe. Eu falei, e a gente vai providenciar para que o buquê chegue antes de finalizar a sua cerimônia e você tenha as suas fotos com ele. Ela respirou.
Então, assim, você vê que você traz o que ela não está enxergando naquele momento, entendeu? Então, assim, são as coisas mais importantes, além de um pequeno detalhezinho que tira a gente do equilíbrio. Então, isso eu acho que traz, no final das contas, a pessoa entender, nossa, eu confio no trabalho dela e eu vou recomendar. Então, assim, a gente busca do erro tranquilizar e falar, não, tá tudo certo, daqui pra frente. Olha, é até engraçado que nesse mesmo casamento, enquanto ela tava falando com a noiva, eu tava falando com o noivo, e ele tava tremendo, assim, ele tava chorando, né, antes. Ele falou assim, olha, eu chorei muito, tudo muito nervoso, esse negócio aqui tá virando. Ela Respira. Respirou, falei assim, agora olha ao redor. Ele olhou ao redor, assim, tá tudo perfeito. Olha pra esse dia, não choveu que tava chovendo. Nossa, ele abriu um sorriso e falou, tá bom, agora vai dar tudo certo. É isso. E são coisas que acontecem, não porque a gente ensaiou, mas é porque a gente tá ali vivendo aquele momento. Olha, sentindo junto. o que eu acho que a gente poderia até colocar para as pessoas que querem empreender, que estão nos ouvindo, que querem começar como vocês ou querem empreender na área de vocês? Eu gostaria que vocês pontuassem, porque eu olho assim e falo, gente, se não tem o olhar de quem está ali e fechou o negócio, de quem está ali e disse confia em mim, e a pessoa realmente traz essa confiança, eu quero confiar em você, eu espero por você, vocês não conseguiriam fazer tudo isso que vocês fizeram. E sem combinar, sem nada saber o que ia acontecer. Então, de fato, quando a gente entende o porquê que eu faço o que eu faço, o resultado é esse aqui. Então, gente, tem muita gente que fala, empreender é difícil, como começar a empreender? Primeiro, você tem que gostar do que vai fazer dentro do empreendedorismo. Os desafios não adianta, cada um vai ter os seus. Tivemos grandes desafios aí, né? Não vamos citar, mas né? A área de eventos foi o que primeiro fechou e o que depois voltou, ficou extremamente comprometido. Então, se você não entende de fato o porquê que você faz, vocês ignoram os detalhes, que na verdade não são detalhes, são pessoas. Então, nós, quando entramos aqui na questão do processo do servir, a gente não serve uma cadeira como essa, uma bancada, um tapete, a gente não serve os objetos, nós servimos a pessoas. Nós estamos fazendo o nosso trabalho para pessoas. Então, enquanto você que ainda não entende isso, que o teu trabalho é importante para a vida da outra pessoa, que você estar ali, né, e trazer aquilo, essa calmaria, essa paz, falar não, e mostrar, o que vocês fizeram? Vocês mostraram o outro lado, né? Não desesperaram junto com eles, não é verdade? Então, como que vocês ficou claro até a parceria de vocês, que flui muito bem aí, né? Mas vocês já tiveram problema? Na comunicação, ruído. Porque vamos lá, né, gente? Nem todos são flores, são irmãs lindas, empresários, cada um trabalha, né? Dentro do seu propósito se une, porém, a gente sabe que às vezes pode acontecer ruídos. Eu não sei, eu acho que assim, o nosso único problema foi que foi o máximo que a gente conseguiu, foi ficar um dia e meio sem falar. A gente ficou, Então, foi assim, uma discussão até de tipo, um momento em que a gente tava, como que eu posso dizer? A gente discordou de alguma coisa que eu nem lembro. Eu também não consigo lembrar. Mas eu lembro só disso, que a gente discordou de alguma coisa que a gente tinha muito disso. A gente ia ensaiar juntas, aí eu não gostava disso, eu não gostava daquilo, e aí a gente tinha essas discussõezinhas na hora do ensaio, que acontecia com frequência. Mas era geralmente rápido. E aí um dia a gente brigou, que eu acho que eu falei mais alto um pouco, ela também se exaltou, aí a gente deu aquele gelo. Foi mais ou menos um dia e meio. E quem que voltou? Quem que chamou? Eu bati na porta dela e falei, vamos parar com essa porra. Não, mentira, ela chegou assim, desculpa. Bem isso. Foi bem isso. Aí a gente já chora, porque a gente se ama muito. Literalmente. São só vocês duas? Somos. Então a gente não consegue. Eu falo assim que a culpa é da minha mãe, que quando ela colocava a gente de castigo, ela colocava as duas. Não importa quem tivesse errado, ela vai ficar de castigo ali. E aí nisso a gente fazia uma parceria de vamos tentar escapar do castigo enquanto ela não vê, e a nossa amizade. Vamos colocar uma macia debaixo do joelho. Foi onde a parceria já começou a fortalecer.
E meus pais sempre tiveram muito disso. Eu falava, vocês vão brigar, não adianta, porque vocês vão ser as únicas que estarão sempre juntas. Vocês sempre terão uma a outra. Então a gente cresceu com isso. A gente sempre vai ter uma a outra, não importa o que aconteça ao redor. Então a gente brinca até esses tempos atrás. Eu sei que não é o certo que dizem, né? Mas eu dei o meu primeiro pedaço do bolo para minha irmã, dizendo que era para minha alma gêmea, né? A gente fala que nós somos as nossas almas gêmeas. Qual que é a diferença de vocês de idade? 5 anos. Diferença bem bacana. Na infância não era. Na infância não, mas agora é tudo bom. A gente tá contando a partir do momento que ele já tá na infância. Esse momento que ela já não judiava mais de você, que ela quer você para ajudar ela. Era nem essa ideia era pestinha, menina, era terrível. Mas meninas, o que vocês poderiam hoje, trazendo para nós aqui, para quem quer começar no ramo de vocês? Bom, vamos fazer o seguinte, antes de vocês contarem, eu sei elas vão contar, gente, para vocês que desejam empreender, não, seja no segmento de buffet, de eventos, de festa, de fotografia, elas vão contar, elas vão dar aqui a parte delas de contribuição, porque esse é o intuito, porque tem uma jornada longa aqui, né? E muita história para contar, que a gente ficaria aqui muitas horas, com certeza. Mas teremos mais oportunidades. Só que existe algo que eu falo que a nossa própria conexão, né, nossa aqui, da nossa amizade, já tem o que, gente, que eu te conheço? uns 4, 5 anos. Eu ia para mais também, né? Mais, acho que é um pouquinho mais até. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que tudo a gente também, mesmo que tem desafio, a gente teve recomeços. Nós tivemos recomeços aí, depois do que, né, no que vivemos, o que passamos, aqueles anos difíceis, né, que tivemos que parar com nossos negócios e muita coisa, enfim. Tivemos recomeços. E esses dias eu falei para você, até porque nós vamos fazer aí nosso encontro, e eu tinha falado para lá de uma música. E aí, quando eu fui falar com a Gê, e eu ouço aquela música no carro, no último volume, porque eu sou apaixonada por aquela letra. E aí, gente, as conexões, elas surgem dessas formas. A gente falou, Fer, mas eu pensei nessa música aqui, o que você acha? E eu falei, Gê, a gente está conectada mesmo não estando juntas, não se vendo todos os dias, não necessariamente existe um vínculo de uma amizade, estou na sua casa, você na minha, mas existe algo, gente, que a gente precisa entender quando nós falamos de conexões. É estar conectada a pessoas que estão também em busca e na jornada, naquilo que você também busca para a sua vida. Na sua vida espiritual, na sua vida de encaminhada do empreendedorismo. Não é só o estar junto para uma amizade dentro de casa, onde eu vou, outro vai. Não, é muito além disso. É saber que vai passar meses, eu vou ligar para você, oi, posso ir tomar um café? Gente, tem um negócio aqui pra gente, vamos fazer? Meninas, tem um negócio que eu queria fazer um desafio para vocês topam? Sabe, é muito além, entendeu? Sem reservas, sem medo. E se você disser, não posso, também o outro lado vai entender. E isso é muito gostoso e leve. E aí, quando você me trouxe a música, eu falei, cara, nós estamos muito conectadas. E nada mais, nada menos que hoje estamos num rapport, gente, da nossa roupa aqui, ó. Se vocês olharem aqui, nós estamos conectados. Se eu falasse assim, nós temos que ir com uma roupa tão claro, no nude ou no branco off, ele ia falar assim, essa roupa eu não tenho. Mas nada foi combinado. Estamos aqui num rapport maravilhoso. Então eu queria que vocês cantassem um pouquinho dessa música para, de alguma forma, incentivar as pessoas também que vão nos ouvir. Deixa eu segurar aqui. As pessoas que vão nos ouvir, essa música depois vocês podem ouvi-las, tá? Ouvir mais e entender que essa música ela traz um significado. A música ela também traz um significado e ela pode mudar a nossa frequência. Então, antes de vocês falarem mais sobre os negócios, eu queria que vocês trouxessem essa música. Fazer só uma partezinha, né? Porque a música ela é longa, só para dar um gostinho. Vamos ver, você quer esperar um pouquinho para pegar o tom? Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou.
trás, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Peguei num tom mais alto. Quase mata a irmã. Essa era a hora de uma criança lá e eu queria me esconder. Tivesse só as duas, né? Eu falei, não, peraí, você tá de sacanagem. Mas o que essa música simboliza pra vocês? Simboliza, acho que é um recomeço, literalmente, né? Essa música, ela fala muito sobre a gente, essa parte. Eu tive muitas quedas, Eu pensei nessa. mas eu não fiquei no chão. E é isso, a gente cai, mas a gente levanta, olha a poeira e vai, segue. O importante é a gente não desistir. E, aliás, até é uma coisa que você falou aquela hora sobre qual que é o conselho que a gente daria, né, para a pessoa que está começando. Não desista, persista, siga seu sonho, porque as dificuldades vão aparecer, os obstáculos vão estar ali sempre, principalmente quando você estiver realmente crescendo e evoluindo. Exatamente. Quando estiver mudando, né, virando a chavinha, é aí que vai acontecer de tudo. Vai. É justamente isso. Na verdade, quando eu comecei a ouvir essa música, eu estava num momento bem, assim, difícil, desafiador, né? É aquele momento que você não está dando conta, que você olha assim, você quer desistir, você quer abandonar tudo porque você está muito cansado. E como a Fer disse, a gente não tem só o espaço de festas, não é só a fotografia, né? É mãe, é esposa, é gente cristã, a gente tem o nosso autocuidado que a gente precisa, a gente às vezes... Eu estava naquele momento que eu já me olhava no espelho e tipo, não tô gostando do que eu vejo. Então assim, a autoestima já estava lá embaixo. E essa música, ela trouxe para mim algo muito importante, que é o perdão. Tipo, a gente precisa se perdoar por muitas coisas. E a gente precisa perdoar as pessoas também. O perdão é algo que rejuvenesce, ele é algo que deixa a gente leve. Então, assim, guardar mágoa de pessoas, de passado, de coisas que a gente viveu, isso vai envenenando a gente por dentro. Então, essa música me trouxe muito isso. Essa parte que fala, ao olhar para trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Mesmo que naquele momento essa pessoa me colocou para baixo. Depois que eu passei por esse momento, eu cresci. Entendeu? Então, assim, às vezes, agradecer pelas coisas ruins também que já aconteceram, porque o que a gente é hoje é um reflexo de tudo que a gente já viveu. Não dá pra gente apagar, entendeu? Então, é ser grato, perdoar e, assim, viver com leveza. Acho que é isso que essa música traz pra mim todos os dias. E todos os dias eu escuto ela pra lembrar disso. Porque, querendo ou não, perdoar também é um desafio, né? É um desafio diário que a gente tem que cumprir. A Bíblia fala 70 vezes 7, então, e é diariamente. Então eu tento fazer isso diariamente. Com tudo, com todas as pessoas ao meu redor, com as coisas que acontecem do nada, furou um pneu, tá tudo bem. Então, assim, é a Bíblia que serve, para olhar para frente. E nesse negócio de não desistir, a gente abriu o espaço dia 1º de abril de 2015. Minha primeira locação foi 8 de agosto. Então, há um tempo aqui. Eu fiquei tentando vender, entendeu? Então, assim, não é fácil. Mas é uma coisa que virou filosofia para mim. Nada é fácil. Ter CLT não é fácil. Ser empresário não é fácil. Não ter trabalho nenhum não é fácil. Então, assim, é melhor a gente ter uma... Escolha seu difícil. Exatamente. Escolha seu difícil. Escolha seu difícil. Exatamente. Fácil não vai ser, mas escolha o seu difícil. Mas aquele difícil que você seja responsável por ele. Exatamente. Porque hoje, eu percebo assim, muitas pessoas, elas querem começar, não sabem por onde, mas
terceiriza a responsabilidade daquilo que não deu certo na vida delas. Então, gente, escolha seu difícil, escolha seu desafio, medos nós temos, porque nós não fomos, nós não temos a cultura, né, a própria cultura brasileira de nos educar para empreender. É uma cultura brasileira de nos educar para trabalhar. E o trabalhar é o quê? Começa a tal hora, almoça, termina a tal hora e vai embora e paga a conta. E a gente começa agora a ter uma nova visão, né, com tudo isso que acontece hoje na nossa fase do nosso momento. Porque a nossa geração aqui pegou a datilografia, né, o mimeógrafo, com tudo que a gente está vendo. Talvez as nossas filhas vão pegar algo muito mais incrível. A última ainda. geração sem celular, né? Entendeu? Então, assim, olha quanta transformação, tá? Quanta coisa a gente viveu nesse processo. Você chegou a pegar a datilografia, mimeógrafo, sentiu o cheirinho Chegou? Então, bem-vinda. Todo mundo passa dos 30. Né? Tá tudo bem. Meninas, mas eu queria que vocês trouxessem, assim, o que vocês hoje, dentro da experiência de vocês, poderia compartilhar com a gente, para as pessoas, para quem quer empreender, um ponto. O que fazer ou o que não fazer. Algo prático, sabe? Algo que vocês falam assim, olha, você quer começar? Comece, é uma sugestão, tá? Comece dessa forma. Ou você quer, isso é importante fazer, isso não é importante fazer. Porque hoje tem muita informação. Mas aí eu quero trazer aqui mais especificamente para a área de vocês, que vocês têm essa experiência. Da minha parte, já até incentivei e ajudei várias pessoas nesse sentido, que começa trabalhando fazendo um freelance dentro do evento. Eu, como uma empresária do ramo de buffets e da casa, eu sei tudo um pouco. Eu sempre falo, se faltar um cozinheiro, eu entro na cozinha, eu cozinho. Se faltar um cerimonial, eu vou para o cerimonial, eu faço o cerimonial. Se faltar a decoradora, só que falte um de cada vez. Porque não dá para faltar o grupo todo, né? Mas conhecer tudo, um pouquinho de cada coisa daquela área ali que você quer trabalhar. Eu, no meu caso, é uma área que abrange muitos setores, né? Sim. Mas se você quer, por exemplo, teve uma menina que eu fiz o casamento dela, e ela pediu para fazer os cerimoniais dos eventos. Então, assim, eu ajudei ela a começar nos cerimoniais, depois ela montou a empresa dela. Então, assim, cresceu, desenvolveu, até hoje está no ramo de eventos. Então, é justamente isso. Vai por partes, vai entender o que você quer dentro da área de eventos e vai fazendo um freelance, vai conhecendo. Se torna um estagiário. Exato. Boa. Uma opção para fazer. E, assim, é mais fácil, tá? Porque se você começar já com o espaço, deu trabalho para aprender tudo que eu sei até hoje. Até porque não é só o espaço, existe a parte financeira, existe uma gestão, existe aprender a lidar com pessoas, exato, contratação. É mais fácil aprender com os erros dos outros do que aprender errando. É engraçado, isso que ela falou vale também muito para a fotografia, né? Só que uma das coisas também que eu super indico, gente, invistam em conexões, uma mentora, porque realmente, você ter uma mentora, né, falando ali como que é, para você entender, para você, enfim, ela vai te ensinar exatamente o que a minha irmã pode falar sobre os erros que já cometeu, no caso, é você não ter esses erros, não cometer os mesmos erros, né, pelo menos no começo. Então, já vai ser, eu acho que já vai poupar muito tempo ali. E também fazer freelance, com certeza. Da fotografia é uma coisa bacana, porque acho que as pessoas olham que é só pegar uma máquina, né, um celular e fazer a foto. Não é assim. Não é. Eu já até brinquei assim. Não é por aí. Que câmera boa que você tem, né? Porque tá tirando foto. Então, aí vai lá, desconfigura tudo. Toma, tira uma foto, vamos ver se vai ficar bom. Então, realmente, eu acho que... E o que não fazer, meninas? O que não fazer? O que vocês acham que vocês erraram e tiveram que falar, puxa, isso aqui realmente não está dando certo, não dá por esse caminho? Dizer sim para tudo. Olha que interessante, vocês estão percebendo que não são coisas no intuito, algo de uma praticidade? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai para a cozinha e querer cozinhar 3 coisas ao mesmo tempo, vai queimar uma. Não é isso. Entende? Vocês estão conseguindo captar que não é algo prático, é algo vivenciado.
Então, são experiências, de fato, reais aqui. E acho que você matou a pau, né? Dizer sim para tudo. É, porque a gente, lá no começo, eu confesso, assim, eu fazia eventos de 12 horas. Dava briga, no final tava todo mundo bem. 12 horas? Eu pegava eventos de 12 horas. É Eu muito deixava muito tempo. solto. Eu ainda não tinha aprendido a dizer não. Então, assim, era muito desafiador para mim o não. Dar limite. Exato. E aí foi assim, como a gente foi vendo, dava muita coisa errada, muita coisa. Eu tive festa que tive que encerrar e mandar todo mundo embora. Tipo, aqueles com certeza nunca mais voltaram, porque tinha muita coisa errada. Então, assim, é você pôr o limite, é você saber dizer não. E é a sua casa, é sua empresa, é a sua identidade. Então, assim, muita coisa pode manchar e ferir você mesmo. Então, o não, ele é necessário para inúmeras situações. Aí um erro que eu cometi também lá no começo. Eu também fazia eventos assim que era o dia inteiro, muitas vezes nem comia. Uma vez eu cheguei a passar mal num casamento, porque eu fiz o pré-wedding, né? Pré-wedding não, desculpa. Making off da noiva. Uhum. E a gente começou bem cedo no making off. Não tinha necessidade, mas por não saber também falar não, na época, disse sim, botar desde o início. E lá não tinha, eu não podia comer nada, não podia tomar nada, nem tomar água eu tomei. E foi, acho que um mês depois de ter tido a minha filha. Então eu tava já amamentando ainda. Nossa! Foi muito complicado pra mim. E foi por essa razão também, de não saber falar não, de não saber priorizar o meu tempo para o meu momento, né? Posso dar um gancho nessa questão? Porque eu acho que eu acho que para muitos que estão começando, eu acho que esse é o principal ponto. Como que a gente poderia, então, avaliar essa pessoa? Como que vocês fizeram? O medo ali de dizer não para a pessoa era de perder o cliente? Era na grande maioria das vezes, nossa, eu estou quase fechando esse contrato, se eu não abrir essa exceção, se eu não deixar fazer isso aqui. Então, foi uma coisa que a gente foi literalmente afunilando, né? O valor do meu tempo, o valor do meu trabalho, o tempo que você deixa de estar com a família, né? De viver tantas coisas. Então, assim, hoje até mesmo minha meta é 4 eventos por mês. Eu não gosto de passar disso, eu não faço questão de passar disso. Então, se a pessoa vem, ela fala, mas eu quero isso, 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 eu falo, aqui não vai dar, aqui não tem como. Então eu faço a indicação de um outro espaço que aceite, mas aqui eu priorizo esse. Foi difícil para você chegar nesse diferencial do seu negócio, Jéssica, nesse ponto? Porque eu acho que as pessoas, exatamente, às vezes elas vão abrindo tantos os leques de possibilidade que depois ela fica difícil dela conseguir trazer esse limite para o cliente dela. Foi difícil para você isso? Quando eu percebi a qualidade do meu negócio, eu falei, não, quero. A começar do buffet, porque antes eu fazia só locação de espaço. E aí, o que acontecia muito? Muita reclamação, muitas notas baixas. E não era pelo meu espaço, era pelo buffet de fora. O buffet de fora não serviu uma comida legal, a bebida não estava gelada, isso e aquilo. E as pessoas avaliavam o meu espaço. Eu falei, não, pera, se eu estou sendo mal avaliada pelo cliente, e não é minha culpa, então calma aí, deixa pelo menos eu ser culpada por isso. Então eu trouxe o meu buffet, falei, daqui pra frente eu só fecho com o buffet. Eu fiquei não sei quantos meses sem fazer evento por conta disso. Não, mas eu queria só locação. Não, mas eu não faço mais locação, é com buffet. Até que emplacou o primeiro, o segundo foi vindo. E aí a referência virou outra coisa. Então, assim, até hoje eu posso falar com total segurança. Pode perguntar para o noivo anterior, pode perguntar para outros eventos. A referência, eu nunca mais tive uma reclamação com relação ao espaço e buffet depois que eu coloquei no meu buffet. Então, eu sei o que eu estou vendendo para o meu cliente. Então, o meu preço, o meu valor é esse. Ela é escolha, né? É uma escolha. Às vezes você pode, é o que a gente conversou até na última aula que eu estava com as meninas lá. Falei, muitas vezes a gente vai precisar perder,
mas você vai ganhar lá na frente. Então a gente não está perdendo, a gente está literalmente fazendo escolha para que lá na frente aquilo fique mais caro para você e para o seu negócio, para você entregar. Mas uma coisa importante disso também é que você tenha uma organização financeira. Porque não adianta você falar, não, vou mudar da água para o vinho e você não tem uma estabilidade. Tem gente que mexe com eventos hoje, que vende hoje para pagar o próximo evento que já está pago. Então isso não é legal. Tem uma organização, tenha como sustentar e cumprir com tudo que você fechou. Então isso é importantíssimo, não adianta. Se você não tiver estabilidade para fazer essa mudança, aí você vai realmente quebrar no meio do caminho. Então cuida desde o começo. Meninas, nosso programa aqui de podcast vou deixar a pergunta-chave, porque fica aqui para nós. Como que a Jéssica, como você conecta? Como que você traz o seu ponto de conexão? Eu acho que primeiramente ouvindo, entendendo. Como diz, né, a frase filosófica, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos. Então, eu absorvo bastante para entender, para daí entregar. Eu falo, eu não sou uma pessoa que eu consigo chegar e fazer uma conexão. Eu sou muito aberta para que cheguem e façam uma conexão comigo. Então, é a hora que eu me conecto, me permitindo, sendo aberta, ouvindo, e tentando achar uma solução, um meio, ser amiga, de qualquer forma. E você, né? Eu me conecto, é bem parecido com o que ela disse também, mas é observando. Eu gosto de observar. Então, na verdade, da Gê, é ouvindo e você observando. Olhando. Justamente. Ela ouve, eu observo. Eu também consigo, eu acho que me conectar com a pessoa com a própria história, talvez, dela, sabe? Eu vou falar por você que ela fala que ela vê muito nos outros, mas ela, né, nesse de observar, ela se coloca muito no lugar da pessoa. Exatamente. Isso foi uma vida inteira, tá? Até quando a gente ia falar mal de alguém, ela ia entrar e defendia. Não tinha como falar nada perto da E é assim até hoje, assim, de você se colocar? Eu era chamada pela minha irmã, pela minha mãe de defensora dos pobres, advogada dos pobres e oprimidos. E hoje em dia eu sou chamada por assim pelo meu marido. Nada mudou. Não tem interesse. Mas isso é o que vem de dentro, gente, é uma parte da essência. O que nós aprendemos hoje é fazer as alterações necessárias para que realmente nós nos tornamos mulheres melhores, mulheres mais femininas, né? Fazendo aí até uma disruptura de que queremos tomar o lugar dos homens. Não, ninguém quer tomar o lugar de ninguém, muito pelo contrário. Tem 2 mulheres maravilhosas aqui que são casadas, são mães, estão juntos, sócias, as 2 são sócias com os esposos, tá? Então, assim, um esposo está ali, ó, nos bastidores, só olhando, apaixonado, vendo o trabalho. Então, é isso, é vocês entenderem que nesse espaço aqui, dos nossos encontros, do Conexões, eu acho muito bacana, porque eu vejo homens do lado das esposas, mostrando para ela, vai que eu estou do seu lado, eu estou junto, vamos juntos. Então é trazer mais essa autenticidade feminina, inclusive, de forma que a gente possa, com o nosso negócio, o negócio de cada um de vocês, trazer mais educação do empreendedorismo, que não é oba-oba, que não é brincadeira, que todo mundo realmente está aqui para trabalhar, servir e cumprir com o nosso propósito, que é o melhor ainda. Tá? Agradeço vocês, agradeço esse momento que a gente passou junto. Com certeza teremos muito mais. Agradeço, porque a gente não contou tudo, gente, porque as mulheres têm muitas coisas. Vocês já perceberam? A Jéssica e a Laís são cantoras, tá? É que a gente não falou de todas as coisas que elas fazem aí, mas se você procurar lá no YouTube, né? Tem lá, Jéssica Paz, a Jessi, né? Jessi, finalista de um concurso agora, e depois votem lá. Dia 9 de novembro vai sair a final. Olha só, 9 de novembro tem a final da Jessi Paz, gente. Então vocês já estão conhecendo aqui uma mulher maravilhosa, empresária. 2, elas são mães, estão aqui hoje partilhando um pouquinho. Se deixasse, gente, eu ficaria aqui, já serviria um chimarrão aqui pra gente, que já tá fresquinho hoje mesmo, e continuaria aqui falando com vocês. Mas eu agradeço o tempo. Sintam-se já convidadas para outros momentos, para a gente fazer grandes rodadas de mulheres, para que a gente possa contribuir mais
com todo o nosso público, tanto mulheres quanto homens, entenderem o seu espaço, o seu papel e principalmente dar sentido ao que todas nós fazemos, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui as minhas patrocinadoras, mais uma vez, Casa do Mármore, Casa VIP, a Fernanda Micheletti e a Thaís Vilara, da Vilara Premium, com as suas empresas maravilhosas, que são mulheres extraordinárias também, que empreendem, que têm negócios maravilhosos. E em breve nós vamos receber cada uma delas aqui, porque elas abraçaram este projeto junto comigo, para que vocês aprendam mais com outras mulheres aqui também, através de um empreendedorismo educativo. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, tchau.